Estimado, e então, esses dois projetos aí, os protetores ambientais mirins e o ProERD, eu tive a grata satisfação de poder, os meus dois filhos, os mais, e a minha também depois, primeiro os dois maiores, os dois mais velhos, depois a caçula, participar desse programa que eu acho que todas as crianças naquela idade têm que participar desse ProERD, que é um programa realmente fabuloso. E querem. Cria-se uma expectativa até, né, nas crianças que não... que estão aguardando a sua oportunidade de estar frequentando eu diria assim, esse grande motivador que é para a Polícia Militar também está presente na construção da cidadania, né, já dessas mais tenras idades, né. Eu digo assim, a gente não tem que esperar a criança estar mais com idade, mais velha, enfim, já com muitas vezes uma construção errônea já, né, dessa percepção toda em relação à violência, à droga, à cidadania, enfim. E a gente pode trabalhar cedo, que bom que é isso, né? O ProERD, o Neri, nós trouxemos ele para Rio do Sul, a primeira oportunidade que o fizemos em Rio do Sul foi no ano de 2000. No segundo semestre do ano de 2000, nós tínhamos 935 crianças em cadeiras brancas que nós colocamos de plástico, enfim, esparramamos pelaquele ginásio do SESI. Era gente pra caramba, foi uma formatura enorme, não coube todo mundo, os pais vieram todo mundo. A emoção é contagiante, sabe? Só os pais que vão lá ver os seus filhos, que sabem como daí a partir do outro ano a gente já começou a fazer em 2 períodos, 2 semestres, né? Porque o espaço já não comportava também, enfim. E ao longo desse período todo nós fomos buscar capacitação, buscamos expandir ele para todo o Alto Vale. Hoje nós conseguimos ainda atingir 100% das crianças nossas dos estabelecimentos de ensino públicos, particulares, estaduais, municipais, enfim, no 5º ano hoje, né, antiga 4ª série, né, enfim, isso ainda é possível fazer, né? Possível repassar todas essas programa está de vento em popa ainda. Está de vento em popa ainda. Eu espero que a gente possa continuar assim, sabe? Apesar da defasagem toda que você tem aí em termos de efetivo, eu tenho certeza que os instrutores proerdianos que nós temos no Alto Vale, eles são abnegados, eles gostam do que fazem, eles vibram com isso, sabe? E isso faz a diferença nessa questão. E os protetores ambientais mirins? Então, os protetores ambientais mirins hoje, na verdade, está um projeto destinado único e exclusivamente à Polícia Militar Ambiental. Na verdade, a gente chama a Polícia Ambiental, mas é a Polícia Militar Ambiental, porque a Polícia Militar Rodoviária, antiga PRE, né, a Polícia Rodoviária Estadual, ainda são braços da Polícia Militar. Né? Talvez em algum momento, sei lá, assim como o bombeiro, acabaram se emancipando, digamos assim, né, por exercerem uma atividade muito específica. Mas hoje os protetores ambientais ainda estão lá, surgiu conosco, lá em 1997, aqui em Rio do Sul também, na época do Coronel Maci, comandante, hoje saudoso, né, já falecido. Criamos o então soldado Sommer, né, hoje promovido, aliás, ontem, né, numa solenidade na segunda-feira, aqui em Rio do Sul, a graduação de sargento. Né? Ele começou lá como soldado, enfim, ele criou uma simpatia muito forte com essa gurizada. Ele tem muito mérito nesse trabalho aí. E a gente trabalhando sempre junto, apoiando e contextualizando, e ele se entregou para aquele projeto. E nós, no início, isso surgiu como Guarda Ambiental Mirim. Era a Guarda Ambiental Mirim. Aí depois veio a Polícia de Proteção, que também surgiu nessa época, de proteção ambiental. E aí veio aquela situação que quem guarda é menos do que quem protege. Então veio a questão do Protetor Ambiental Mirim. Isso, então, formamos aqui várias turmas naquele período. Esse programa está de vento em popa também. Também acontece. Ele não tem todo aquele viés que nós tínhamos na época. O nosso protetor ambiental mirim da época, do batalhão da Polícia Militar de Rio do Sul, ele tinha uma conotação muito de envolvimento comunitário. Né? Ele se envolvia muito com questões sociais, questões de visita a hospitais, questões de visita a asilos, questões de recolhimento de alimentos, enfim. Era uma situação bem diferenciada hoje. Né? Há ainda a capacitação em relação a isso, os protetores ambientais com a Polícia Militar Ambiental tem toda essa capacitação, tem a vestimenta, o traje, todo, enfim. Mas é uma situação bem mais à parte do que era na época do batalhão. Falando em batalhão, como é que está a nossa estrutura do batalhão? A gente sabe que teve construções, tem coisas mais antigas lá que o estimado vai tentar viabilizar no decorrer da sua temporada que por aqui ficar. Como é que está a nossa estrutura de física, armamento, viaturas e principalmente o
efetivo, que a gente viu muitas mulheres fazendo esses treinamentos aqui em Rio do Sul, que não ficaram por aqui, mas brilhou os olhos de muita gente, né? O batão, aquele colírio, sempre mulher é uma coisa diferenciada. Mulheres bonitas, mulheres sendo muito bem preparadas. E a gente vê que depois que o comando da Polícia Militar em Santa Catarina passou para as mãos do Cabral, se assim posso chamá-lo, com toda a permissão, e ele deu um soco na mesa, e eu vi numa entrevista no Hélio Costa, na RIC Record, logo depois que assumiu, até pela amizade que ele tem com o repórter, com o apresentador Hélio Costa, ele disse: Hélio Costa, você me conhece de muitos anos. Quando eu disse que a polícia vai ter que estar na rua, ela vai estar na rua sim. Chega de polícia em gabinete, polícia não sei o quê, polícia tem que estar na rua. E a gente tem percebido isso, estimado. A polícia na rua de novo, coisa que a gente não via mais, estimado. E isso dá, pelo menos, a sensação de segurança. Na verdade, a Polícia Militar tem tido um incremento nos últimos anos muito forte em termos de ingresso, né, de efetivo. Alguns períodos lá atrás, de outros governos, nós passamos períodos longos sem ter ingresso. O que acontecia com esses momentos? Foram criados incentivos, né, para que o policial militar, ainda que completado o seu tempo de 30 anos, por exemplo, de serviços efetivos prestados, ele foi criado incentivos para que ele permanecesse. Então foram dados horas extras, adicionais noturnas, adicionais de permanência, enfim, e ele foi ficando. E ninguém quer sair daí, né? E ele foi ficando. Claro. Aí o que acontece? Aí nós passamos a um período em que nós tínhamos muitos desses policiais já com o tempo vencido. E com a nova metodologia de pagamento através de subsídio, nós vamos ter uma grande demanda de saída também, né? Então isso faz com que nós agora passemos num outro momento de estar fazendo inclusões muito maiores agora. Fruto disso foi essa chegada das 27 mulheres a Rio do Sul, porque em função também de uma tomada de decisão administrativa por parte do próprio governo hoje do Estado, de ingressar essas mulheres que tinham participado de um processo de seleção no edital, mas que não haviam vagas naquele momento para elas, e que foram buscar, então, o edital dizia que era 6% das vagas ofertadas, e elas buscaram o entendimento, e aí foi o entendimento também da administração estadual, de que os 6% era das vagas do Estado, das vagas do Estado todo, e não só daquele edital proposto. Então foram mais 202 mulheres que ingressaram, e que acabaram, então, 27 delas vindo fazer o curso em Rio do Sul, justamente por falta de estrutura de logística física da unidade de Polícia Militar para a gente poder formá-las, né, no mesmo momento, enfim. Nós tivemos, então, nele 842 policiais militares formados na primeira oportunidade, neste ano. Destes, nós tivemos a destinação de 10 para Rio do Sul. São aqueles primeiros policiais que nós vimos praticando o policiamento ostensivo a pé, né? São 4 mulheres e 6 homens que, divididos em turnos, fazem a sua atividade diária, principalmente aqui na área central da cidade de Rio do Sul. Que há muito tempo, né, a gente não via isso, não via. A não ser aquela viatura. Exatamente, porque nós ficamos sempre na intervenção do atendimento, não há mais aquela prevenção, digamos, aquele trabalho que quem é mais saudoso, né, sabe disso. Nós formávamos os grupamentos ali no batalhão e pela proximidade eles vinham a pé para a área central da cidade, né, para exercer a atividade de policiamento ostensivo, que era uma das atividades de polícia ostensiva, que é bem diferente a questão da polícia ostensiva do policiamento, né? Isso dá essa, não só sensação de segurança, né? Na verdade dá uma segurança maior. Porque o povo, é bom o relacionamento que você trava, né, com o cidadão. O meliante, quando ele está passando na rua, ou se ele está vindo de carro ou de moto para fazer qualquer lambança, opa, essa cidade não tinha polícia, agora tem polícia na rua. O que acontece é que as cidades cresceram, as atividades de polícia, digamos assim, aumentaram e muito. Nós fomos buscar N atividades também paralelas, como é a questão da própria polícia ambiental, que surgiu nesses momentos também, e que fizeram com que muitas vezes, em função dessa saída e não entrada de efetivo, fez com que você tivesse uma diminuição. Você passou a fazer intervenções e aí, claro, você passou a ter viaturas, né? Na época você também não tinha, né? Então isso fazia com que você circulasse a pé. E agora com essa questão da intervenção através do policiamento ostensivo motorizado, fez com que houvesse um distanciamento, eu diria assim, da Polícia Militar, daquela
presença, daquele contato, né, daquela interação que existia com aquele transeunte, né, com o cidadão que transitava pela rua, com o comerciante, né, com o cidadão, né, fez com que ele, a partir disso, só partisse para o atendimento da ocorrência. Nós temos isso a nível não só de Rio do Sul, do Alto Vale, a nível de Santa Catarina, muita polícia, às vezes, muita policial militar dentro de gabinetes, dentro dos poderes executivo, legislativo, judiciário, do Ministério Público. Aqui a gente vai a Florianópolis, tem muito ainda. O estimado Cabral vai conseguir botar essa gente com todo acho muito respeito difícil. na rua para poder estar na rua, vai. Tem sim. O que acontece, até por uma questão legal também. Também tem uma questão legal de segurança. Exatamente, tem uma questão, muitas situações são essas, mas a gente percebe que em muitas situações a gente poderia estar atendendo, digamos assim, com o próprio pessoal já aposentado, da reserva, sim, entendeu? Assim que como não tem mais esse pique todo para estar na rua. Exatamente. E a gente percebe que muitas vezes, por questões, muitas vezes políticas de relacionamentos, muitos recém-formados, né, acabam já se dirigindo para essas atividades junto à Assembleia Legislativa, junto ao Tribunal de Contas, ao Tribunal de Justiça, à Procuradoria. Assembleia, essa coisa. Conta, né? E aí toda essa estrutura muitas vezes é preenchida com um pessoal muito jovem, né? E esse pessoal acaba incrustado, digamos assim, nessas funções e de lá não sai. Já houve um decreto, inclusive, do próprio governador para que os órgãos apresentassem esse efetivo, né, nas unidades da capital e não foram cumpridas. Agora, estimado, ele foi, vamos dizer assim, ele teve aquilo muito roxo para poder botar esse povo na rua trabalhar, porque existia uma acomodação, não existia? Não, na verdade o que está se colocando na rua, Neirinha, bem da verdade, são esses efetivos novos que foram formados. Aqueles que estão lá ainda permanecem lá. Estão lá. Ainda? Estão lá. Naqueles vícios, naquela... Sim. Aquela coisa toda, com regalias, com horas extras, com não sei o quê. Eu acho que assim, além de uma vontade política, né, tem que existir um bom senso, né, eu diria assim, das próprias autoridades que dirigem esses órgãos, para que a gente possa estar caminhando para essa condição. A própria Assembleia Legislativa hoje pode constituir, como faz o próprio Senado, o Congresso Federal, as suas polícias legislativas, sabe, com efetivo próprio, né? Porque hoje o nosso policial que está lá, muitas vezes, ele é o segurança, ele é o motorista do deputado, entendeu? Ele está nessa condição de polícia legislativa, então o órgão próprio pode construir essa condição, sem ter que nós treinarmos o nosso elemento, constituir mesmo, pagarmos o seu vencimento para ele estar à disposição de outro órgão.